Olha, no norte de Minas, a situação é a seguinte: a terra e o povo estão cansados. A gente continua nossa jornada por lá, mas agora o foco é outro. Vamos fundo para entender o bem-estar da região, investigar de onde vem essa exaustão que parece pegar todo mundo e, claro, buscar um caminho para a cura. E essa fala, ela diz tudo, né? Captura um sentimento muito profundo. É como se fosse um burnout não só das pessoas, mas da civilização inteira ali. Afeta os indivíduos, claro, mas afeta o ecossistema todo. É daqui que a gente parte, sabe? Para entender essa crise de saúde que tomou conta da região. E aqui, gente, está a ideia principal de toda essa nossa análise. Presta atenção nisso. A gente precisa de uma mudança radical no jeito que a gente pensa em saúde. A questão não é só tratar um sintoma aqui, outro ali. É muito mais profundo. É sobre curar as relações entre nosso corpo, a nossa comunidade e a Terra, o bioma onde a gente vive. E para entender isso, tem uma metáfora que é, olha, perfeita, a da vera da sica. Pensa comigo, se uma planta está morrendo numa vera, adianta ficar passando remédio só na folha dela? Não, né? O problema está mais fundo. A gente precisa entender por que a água, lá no subsolo, que alimenta tudo, parou de correr. O problema, entende, é no sistema todo. Isso não é só uma impressão, não. Os números confirmam o diagnóstico. Pesquisas lá da Unimontes mostram uma coisa assustadora, um aumento gigantesco nos casos de ansiedade, de doenças crônicas, e o mais revelador é que eles mostram a conexão direta disso com a pressão no trabalho, com a falta de água. É como se o corpo das pessoas estivesse gritando, sabe? Manifestando o cansaço da própria terra. Ok, então o diagnóstico está na mesa. E agora? Bom, é aí que a coisa fica interessante. Surgem duas maneiras totalmente diferentes de enxergar a cura. Duas visões de mundo que batem de frente. É um verdadeiro embate de saberes. Uma briga sobre o que realmente significa saúde, sobre o que significa cuidar. De um lado, a gente tem a saúde vista como, como uma mercadoria. Um sistema que foca no sintoma, que te deixa dependente e que no fim do dia quer o lucro. Do outro lado, uma ideia completamente diferente. A saúde como um cuidado radical. O foco aqui é manter a vida, dar autonomia para as pessoas e, olha só, regenerar as relações. A escolha entre um e outro, isso vai definir o futuro de todo mundo por lá. Vamos olhar para o primeiro lado dessa briga, então, a chamada indústria da doença. A lógica dela é até simples, mas é bem cruel. Um paciente que se cura é um cliente que eles perdem. Então, o sistema ganha dinheiro quando os problemas se tornam crônicos. E, claro, qualquer tipo de conhecimento que não dê para botar uma patente e vender é simplesmente ignorado. Aí, no meio disso, a gente tem o pesquisador científico. Muitas vezes é alguém da Unimontes, do SUS. Essa pessoa traz o método, a ciência, o rigor, a capacidade de entender as coisas no nível molecular. O problema, muitas vezes, trabalha com pouquíssimo dinheiro, com recursos precários e acaba ficando meio isolado, longe da realidade de quem está lá no campo, vivendo o problema na pele. E, finalmente, o terceiro personagem dessa história, que, na verdade, é o mais antigo de todos. O raizeiro, o benzedor. Ele guarda um conhecimento que vem de gerações. Para ele, a saúde não está dentro de um comprimido. Está na teia, na conexão entre as pessoas da comunidade e a terra. É, de certa forma, a personificação de uma outra ciência, a ciência das relações. Então, vamos virar a chave agora. E se a solução para tudo isso estiver brotando do chão? A Caatinga, que muita gente olha e pensa que é um lugar seco, pobre, na verdade é uma farmácia a céu aberto, uma fonte incrível de resiliência e de cura. Só que aí a gente esbarra numa barreira enorme. Por séculos, todo esse conhecimento das plantas, dos raizeiros, foi tratado como folclore, coisa de gente antiga, superstição. E essa é a pergunta que a gente precisa encarar de frente. Será que é só isso mesmo? E a resposta é não. O ponto central é exatamente este. Não estamos falando de crença. Estamos falando de conhecimento. Chamar de folclore um sistema que foi testado na prática por séculos e que funciona, isso é uma forma de violência. Um nome para isso é epistemicídio. É quando você apaga um saber para impor um outro como se fosse o único verdadeiro. E olha só que incrível esta ponte entre os dois mundos. A Unimontes, com toda a sua ciência, foi lá pesquisar as plantas que os raizeiros usam. E o que eles descobriram? Encontraram os compostos químicos que provam que o uso tradicional faz sentido. A ciência não está falando que o saber popular é mentira. Pelo contrário, em muitos casos, ela está explicando por que ele funciona. Certo. Então, se esses saberes não são inimigos, mas aliados, como é que a gente cria um sistema que junta os dois? A proposta é exatamente essa, um protocolo de cuidado comum.
Um jeito de fazer as coisas onde a colaboração entra no lugar da briga. A gente volta para a nossa imagem da vereda seca. A saúde de uma pessoa, que é a nossa planta, só vai melhorar de verdade se a gente cuidar do que corre por baixo da terra. Ou seja, as relações entre as pessoas, a garantia de ter o que comer, a saúde do ambiente em si. O cuidado não pode ser individual, tem que ser coletivo. E isso não é só teoria, não. Existe um modelo prático para isso. Imagina um centro de saúde onde o médico e o raizeiro fazem o diagnóstico juntos. A receita pode ter um remédio de farmácia, mas também um chá de uma planta, validado pela ciência. A própria comunidade ajuda a gerenciar o lugar. E, no fim, a saúde das pessoas se conecta com a recuperação do ambiente. Tudo junto. Essa fala, mesmo sendo imaginada, resume perfeitamente o espírito da coisa. É a união da precisão da ciência com a sabedoria das relações. É a ciência trabalhando para a vida e não para o lucro. E qual o objetivo final disso tudo? O nome é soberania da saúde. O que é isso? É a capacidade de uma comunidade, vivendo em paz com seu lugar, de conseguir criar e manter o seu próprio bem-estar, sem depender de um sistema que vem de fora, que não entende a sua realidade. Então, a gente chega a uma nova definição de saúde, muito mais poderosa. Saúde não é uma coisa que se compra na farmácia. Não é um produto. Saúde é o que acontece, o que surge, quando uma comunidade e um bioma aprendem a cuidar um do outro. Quando essa rede de cuidado é forte, é viva. E com isso, a gente chega na grande questão que vai guiar o nosso último encontro. Depois de uma expedição de 22 anos mapeando todos os problemas, mas também todas as potências da região, a pergunta mudou. Não é mais, será que a gente consegue construir esse futuro? A pergunta agora é, como? Como a gente vai viver essa transição para um norte de Minas com mais saúde, com mais soberania? A resposta? Bom, a resposta a gente começa a construir a partir de agora.